Olá, olá pessoal, tio Cláudio, bom dia. Vamos dar início a mais uma semana de aula. Hoje nós realmente retomando, né, dando continuidade a um conteúdo onde a gente havia parado. Pois semana passada foi uma semana de revisão, que também é muito importante a gente estar revisando as aulas, né? Porque você ali vê, rever para fixar melhor na cabeça, né? Então, nossa aula aqui do terceiro ano, hoje 11/8/2020, terça-feira, nossa aula se encontra aqui, ó, tá? Aqui, ó, terça-feira, tá bom? Então vamos lá. Aqui é a capinha do nosso livro de ciências, para a gente não esquecer. E hoje vamos falar sobre fontes de energia, né? Atenção aqui para o textozinho. Como foi possível observar, podemos caracterizar as fontes de luz usando como referência a interação dos seres humanos para a sua geração. Elas podem ser classificadas nesse sentido em duas categorias. Então, atenção, né? A gente está falando aqui sobre fontes de energia e a gente já recebe aqui a informação que existem dois tipos de fontes de energia. Então, vamos lá para a gente saber quais são essas duas fontes de energia, né? A gente já vê aqui, né, fontes naturais de luz e fontes artificiais de luz, né? Então, a princípio, a gente já identifica essas duas fontes de energia. Então, vamos falar um pouco sobre cada uma delas, né? Aqui do nosso lado tem as fontes naturais de luz. Vamos lá. Temos como exemplo as estrelas e entre elas o Sol, que não necessita da interação humana para sua ocorrência. E aqui desse outro lado, né? Aqui, ó, a gente tem as fontes artificiais de luz, como por exemplo, temos a lamparina, entre outros, que necessitam da interação humana para sua ocorrência, né? Então aqui ficou bastante claro duas fontes de energia, né? As fontes naturais e as fontes artificiais. Ok? Então agora vamos aqui para nossa perguntinha, né? Você vai lá no caderno, uma folha em branco, coloca aqui, ó, o nome ciência, depois o seu nome, a turma, e vai para as respostas, né? Então vamos lá. Questão número 1. A imagem ao lado refere-se a uma fonte de luz natural ou artificial? Ó, essa aqui acima que eu tô falando, né? Aqui acima, ó, quando eu me refiro lá, a imagem ao lado é essa aqui, esse solzinho. Então você vai responder no caderno se trata-se de uma fonte de luz natural ou artificial. Se tiver alguma dúvida, você vai lá você volta o vídeo, né? Rever, que é para poder não ficar nenhuma dúvida. Vamos agora para a segunda questão. Escreva no caderno um exemplo
de fonte de luz artificial, né? Então agora você vai lá, você vê, você percebe que lá na aula a gente falou alguns exemplos. Se você não se lembrar, você volta lá, rever, para poder conseguir responder a questão, ok? Por aqui fica a nossa aulinha de ciências. E agora vamos dar entrada na nossa aula de geografia do terceiro ano, onde vamos estar falando sobre paisagens naturais e paisagens antrópicas. Paisagens naturais e aqui paisagens antrópicas. É exatamente isso. Ah, professor, não sei o que é antrópico, não. É exatamente isso que a gente vai ver aqui nessa aula. O que são paisagens naturais? Já tem um exemplozinho. Aqui uma ilustração do que é uma paisagem natural. E aqui uma ilustração do que são as paisagens antrópicas. Então vamos lá para poder a gente entender melhor. Aqui embaixo a gente vê, ó, que as paisagens naturais, ela apresenta somente elementos da natureza. Ou seja, é uma paisagem que ela já estava lá, que não sofreu nenhuma modificação. A natureza colocou lá e ela não teve nenhuma intervenção do homem, ou para desmatar ou para plantar. Para a gente entender melhor, vamos aqui na paisagem antrópica. Vamos entender o que é uma paisagem antrópica. Vamos lá. Uma paisagem antrópica, ela apresenta a ação realizada, ó, aqui em cima, ó, gente. Ela apresenta, aqui, ó, apresenta a ação realizada pelo homem. Por exemplo, plantar e derrubar árvores. Um jardim, por exemplo, o jardim de uma casa, ela é uma paisagem antrópica, porque ele foi desmatado para limpar aquele terreno e depois todo replantado. Teve a participação do homem lá. Já a paisagem, aqui, ó, já a paisagem natural, ela não tem nenhuma intervenção, ou seja, nenhuma participação do homem naquele cenário. É uma paisagem de uma floresta, por exemplo, quando não foi modificada. Não teve nenhuma participação do homem, ela está lá desde o princípio. Vamos aqui para a nossa questãozinha. Você vai colocar... Gente, vocês podem colocar tudo na mesma folha do caderno, para não ter que estar tirando uma foto para cada matéria. Coloca lá, como as nossas aulas são juntas, ciências, geografia e história, você vai colocar lá as respostas das 3 matérias e tirar uma foto só, tá bom? Sendo que você vai colocar o nome lá em cima e depois você vai colocando só o nome da matéria. No caso a gente já viu lá ciências, agora geografia. Aí coloca a resposta. Eu aconselho que vocês escrevam também a pergunta, porque assim vocês vão estar exercitando a escrita, né? Ciências, geografia e história, ela tem um pouco da língua portuguesa. Porque se você não aprender a ler, você não vai conseguir fazer ciências, nem história e nem geografia. Então, tem uma interação, né? Então, vamos lá para a primeira pergunta. A imagem ao lado trata-se de uma paisagem natural ou uma paisagem
antrópica. Ó, aqui em cima, ó, paisagem aqui em cima, tá? Paisagem aqui em cima, você vai ter que responder se ela é uma paisagem natural ou antrópica. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, volta lá e revê o vídeo, que eu tenho certeza que você vai conseguir responder corretamente, tá bom? Aqui é nossa aulinha de geografia e agora vamos entrar em história, tá? História. Opa. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar aqui em história sobre grupos populacionais. Vocês se lembram que a gente já falou sobre grupos sociais? É mais ou menos a mesma coisa. Grupos sociais, grupos populacionais, são esses grupos, a junção deles, de vários grupos que formam a nossa sociedade, né? Então, vamos aqui conhecer um pouco desses grupos populacionais. A gente vê aqui, ó, nesse aqui, é um grupo populacional de pescadores, né? Tem o grupo formado pelos pescadores, assim como também nessa aqui tem os grupos formados pelos barraqueiros de praia. Aqui eu estou focando bastante em grupos populacionais que a gente tem na nossa cidade, no caso aí Caucaia, né? A gente tem um grupo bastante grande de pescadores, tem outro de barraqueiros e tem, atenção agora, tem um grupo populacional, esse aqui, ó, esse aqui, que é bem tradicional na nossa cidade, né? Que são os indígenas, os tapebas. Ok? É outro grupo populacional dos indígenas. No caso aí de Caucaia são os tapebas, bastante conhecido. Então vamos lá revisar. Aqui nessa imagem, nós temos aqui 3 grupos populacionais. E existem mais, existem vários, muito mais. Sendo que aqui nós temos 3. E a junção de todos esses grupos populacionais é que formam a nossa sociedade. Aqui dos pescadores, aqui dos barraqueiros de praia e aqui dos indígenas. No caso de Caucaia são os tapebas. Então vamos aqui para nossa questãozinha. Você vai colocar história lá, tá? Do jeito que tá aqui, ó. História. Isso. Já colocou o nome lá em cima. O nome só precisa colocar uma vez. O nome e a turma. A primeira coisa que coloca lá na folha em branco. Aí depois vai só colocando as respostas, né? De ciências, geografia, história, tá bom? Vamos lá aqui para nossa primeira questão. Escreva no caderno qual o grupo populacional indígena bastante conhecido no município de Caucaia. Quem prestou atenção vai conseguir responder fácil, tá? Porque eu enfatizei bastante lá na hora que eu estava dando a aula. Então, se você tiver alguma dúvida na videoaula, você pode voltar e ver quantas vezes quiser, tá bom? Por aqui vai ficando as nossas aulinhas de hoje, tá bom? E espero que vocês tenham aproveitado bastante. É importante nesse momento
A gente está aproveitando todo o conteúdo que está sendo passado para a gente não estar perdendo nada, tá bom? Para a gente minimizar o máximo possível o impacto causado por essa pandemia. Por aqui fica a nossa aulinha com o tio Cláudio. Até semana que vem. Tchau.